Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Mais do que nunca, o mundo anda em turbulência, isso em questões políticas, econômicas, entre outras questões, né? Para falar sobre isso, dar um balanço, fazer um certo balanço, né? E eu não digo previsões, né? Mas expectativas. A gente recebe agora o historiador e professor aposentado Valério Arcari. Valério, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, Mayra, todos aqueles que acompanham a rádio. Maravilha. Que bom recebê-lo, né? Já adiantando, né? O professor vai estar aqui, né? Aqui em São Luís, para trazer algumas análises, né, professor? Isso vai ser muito bacana. No finalzinho a gente comenta mais sobre isso. Antes, a gente precisa falar desse tabuleiro de xadrez, né, mundial e também com repercussões, claro, aqui no Brasil, com suas especificidades, mas eu queria que o senhor falasse, nessa contextualização, o que há de mais importante, digamos, hoje em dia, né, para a definição de políticas, né, a política no mundo, e especificamente aqui no Brasil, né, como isso está influenciando também aqui em nosso país, e quais os direcionamentos, né, principalmente em relação a uma esquerda, né, uma esquerda propositiva, para tentar, no caso aí, manter um certo direcionamento, inclusive até melhorar, quem sabe, né, a situação de trabalhadores, né, a economia, enfim, todos esses aspectos que são importantíssimos para a gente. Olha, Adalberto, o mais importante do quadro internacional é ter a percepção que em 2 meses de mandato, Trump já transformou a situação mundial, tudo mudou. E o Brasil não será imune ao deslocamento das placas tectônicas. Está em curso uma ofensiva gigantesca do imperialismo norte-americano que mantém a supremacia dentro do sistema internacional de Estados. Eu creio que Trump ele iniciou esta contraofensiva tentando responder a 4 crises que têm uma dimensão estrutural, não é conjuntural. E elas são um fundamento de uma fratura na classe dominante à escala mundial, atravessa o mundo, entre uma ala que se deslocou para a extrema-direita e a ala liberal que estava sentada dentro da Casa Branca e que apostava no multilateralismo. A primeira dimensão é a crise estritamente econômica. Ela remete a uma recuperação muito lenta, Adalberto, desde o momento pandêmico. É uma recuperação pós-pandêmica com forte pressão inflacionária à escala mundial. Já atingiu o Brasil em várias dimensões, inclusive a crise no aumento dos alimentos. E esta recuperação muito lenta ela tem um contraste com o crescimento dinâmico da China e ameaça esta liderança norte-americana dentro da tríade, em associação com a União Europeia, o Reino Unido e complementaridade com o Japão. E explica esta estratégia protecionista dos Estados Unidos, da guerra tarifária, para favorecer uma reindustrialização interna dos Estados Unidos, ou seja, nos últimos 40 anos, com a estratégia neoliberal, houve uma externalização, uma internacionalização das cadeias produtivas. Trump diz, não, vamos reinternalizar, vamos suspender esta internacionalização, porque esta dinâmica favoreceu demais a China e está ameaçada a nossa supremacia. Há uma segunda dimensão, não menos grave, que é ambiental, que remete à caducidade das metas da transição energética. Já caducou, infelizmente, o projeto, o desenho que foi estabelecido pelo Tratado de Paris.
a aceleração do aquecimento global é a confirmação, vem sendo confirmado por um aumento das catástrofes, inundações, secas em todos os continentes, e explica a decisão de Trump de romper com o Tratado de Paris, de dizer claramente, aqui a questão central é que os Estados Unidos têm que ter soberania energética a qualquer preço, e se isso significa estender os prazos de uma dependência da carbonização, não é? Da dependência do uso do petróleo e dos seus derivados, vamos a isso. Há uma terceira dimensão que é geopolítica. Ela explica este giro nacional imperialista de Washington, que anuncia um novo projeto colonial, estritamente colonial, ameaça de limpeza étnica palestina em Gaza, anexação da Groenlândia, controle do Canal do Panamá, humilhação do Canadá, intimidação do México, domínio das reservas minerais na Ucrânia e uma estratégia, repito, de ruptura com o multilateralismo, desafiando a ONU e a OTAN para impor uma relação de forças que subordina a Europa à liderança de Washington. E por último, mas não menos importante, a dimensão democrática. Remete a uma ofensiva autoritária interna, cerca aos imigrantes, perseguição das lideranças estudantis, cerco às reivindicações dos movimentos feministas e negros, ataque à população LGBT, demissões em massa, dezenas de milhares de demitidos no funcionalismo público, cerco às universidades, ao mundo da cultura, da arte, e apoio à extrema-direita em Israel, na Europa e também na América Latina, onde nossos regimes democráticos liberais estão, admitamos, tal como a vida como ela é, realmente estão ameaçadas. Evidentemente, todas essas ações vão provocar reações, vão provocar conflitos em distintas proporções, Adalberto. Mas Trump na presidência é um fator qualitativo que não pode ser desconsiderado quando nós pensamos a situação brasileira, entre outras razões, porque o bolsonarismo é uma força poderosa que ameaça o desenlace das eleições do ano que vem. Sim. Professor, de todos esses aspectos aí, a gente, claro, né, quando observa essa guinada mais a um autoritarismo, né, a gente não vê tanta novidade assim, né? Porque os Estados Unidos, né, é um país ali que é muito voltado para o que a direita, né, de uma maneira geral, né, exerce no mundo, né? Lá ainda é a maior potência mundial, né? E conquistou muita coisa com essa desenvoltura, né, que a direita sempre teve lá e tem, né? Enfim, mas assim, o que chega a confundir, né, é justamente nas questões liberais e neoliberais, né? Esse fechamento, essa internalização comercial. Ela confunde, ela é estranha, porque ela vai de contra ao neoliberalismo, que foi a grande característica dos Estados Unidos, né? Muito antes até da Segunda Guerra Mundial, e que após a Segunda Guerra Mundial, né, teve uma grande preponderância que chegou, né, os Estados Unidos, a gente observa, claro, como essa grande potência. Enfim, isso não confunde o que estaria por trás disso? Tem novos conceitos, né? O que os Estados Unidos o que Donald Trump está fazendo, né? Se isso é uma atitude que faz sentido, né? O que ele está adiantando, né? Tem uma nova ordem com essas com essas empresas big techs, enfim. O que o senhor observa disso? É um laboratório que está acontecendo ali nos Estados Unidos? É um laboratório da disputa por uma nova hegemonia mundial, Adalberto. E nesse processo não há dogmas ideológicos, digamos. Claro que, em princípio, se o governo norte-americano tivesse
uma adesão ao programa neoliberal deveria defender a ordem multilateral, porque a livre circulação de mercadorias e, sobretudo, a livre circulação de capitais foi, como sabemos, o que prevaleceu nos últimos 40 anos. Mas ele está dizendo o contrário, ele está dizendo esta livre circulação de capitais explica o crescimento chinês, explica o crescimento asiático. Foram investimentos europeus, norte-americanos, japoneses, que potencializaram essa industrialização na China. Ele quer recuperar uma posição de hegemonia incontestável, está ameaçada. A supremacia norte-americana no sistema de Estados. Então, é uma luta de poder. Na luta pelo poder, não há dogmas econômicos. E, portanto, para garantir que se internalizem as cadeias produtivas, ou seja, para garantir que haja soberania energética, soberania industrial, tem que haver, neste momento, proteção do mercado interno norte-americano, que fundamentalmente Trump está dizendo é o seguinte: a China cresceu porque capitais norte-americanos investiram na China, estabeleceram bases industriais na China, que depois realiza os seus lucros vendendo no mercado interno norte-americano. Ele está dizendo, parou. Esta estratégia permitiu que muitas empresas norte-americanas ficassem ricas, mas os Estados Unidos, proporcionalmente, na divisão internacional do trabalho, ficou mais desprotegido. Nós temos que ter domínio sobre toda a cadeia do aço, nós temos que ter autossuficiência energética, nós temos que ter garantias de soberania alimentar. Isto tudo tem que ser internacionalizado, porque nós temos que sinalizar para a China que não vai haver transição pacífica da posição de liderança no mundo. Se a China quiser desafiar os Estados Unidos, tem que saber que a briga vai ser muito dura. E, Adalberto, isto repousa na história do capitalismo. Veja, no século XVII, Amsterdã foi 4 vezes a guerra contra Londres. No século XVIII, Londres foi 4 vezes a guerra contra a França. E só interrompeu essa belicidade com a derrota de Napoleão em Waterloo. Depois tivemos o longo século inglês, o século XIX. Mas no século XX, a Alemanha foi 2 vezes à guerra para desafiar a liderança franco-inglesa. Portanto, na história do capitalismo, nunca houve passagem pacífica para a liderança do sistema internacional de Estados. E o que Trump está dizendo para o mundo quando declara, entre aspas, o dia da libertação, o que ele está dizendo é que parou, mudou tudo. Agora, Washington vai proteger o seu mercado interno. Ninguém vai acumular capital aproveitando a dimensão imensa do mercado interno norte-americano, que tem um PIB de 27 trilhões. A China tem um PIB que ainda não atingiu os 20 trilhões, numa economia mundial de aproximadamente 105 trilhões de dólares de produção de bens e serviços anual. Está dizendo, não, um minutinho. Aqui tem uma liderança no sistema internacional dos Estados e nós não vamos ceder a nossa posição. Londres, Washington, Berlim, entendam, vosso destino é indivisível da nossa posição nos Estados Unidos. E ele quer separar a Ucrânia da China para isolar Beijing e preservar a sua posição de hegemonia. E, evidentemente, está sinalizando que a defesa das posições econômicas ela é pré-condição para poder exercer a liderança incontestável no sistema de poder. É luta pelo poder, Adalberto, e todos aqueles que acompanham a Universidade FM. Sem dúvida, professor. Bom, a gente não tem o nosso limite do tempo, né? Ele não é muito favorável a gente, mas olha, para quem quiser acompanhar o professor
que vai estar por aqui amanhã, na sexta-feira, né, às 10 da manhã, tem a mesa A Reeleição de Trump nos Estados Unidos e seus efeitos no Brasil e no mundo. Isso vai acontecer lá no IFMA Monte Castelo, às 10 da manhã. Já às 4 da tarde tem a palestra Ameaça Trump, o mundo após a eleição dos Estados Unidos, lá no Armazém do Campo, aqui no centro, tá? E no sábado tem debate sobre conjuntura no Congresso dos bancários do Maranhão, na sede recreativa dos bancários, que fica no Turu, tá? Professor, queria só finalizar agradecendo a sua presença, essas análises aqui. A gente queria muito mais do senhor, mas o tempo não permite, tá? E, ao mesmo tempo, a gente deseja aqui, claro, essa sua passagem por São Luís seja mais profícua possível, tá? Muito obrigado pela sua presença e suas análises aqui. Muito bom, Adalberto, obrigado. Vou com muita alegria, daqui a algumas horas, pegar um avião para São Luís. Meu bisavô era do Maranhão. Maravilha. Eu tenho uma relação. Montarroios, Eliseu Montarroios, foi um dos líderes militares da Revolução Republicana, braço direito de Floriano Peixoto. E para mim é sempre uma alegria voltar a São Luís. Enfim, amanhã já estaremos aí à tarde, lá no Armazém do Campo, na Marechal Deodoro, e sábado o debate nos sindicatos bancários. Vai ser uma alegria voltar a São Luís. Maravilha. A gente conta, claro, com toda essa sapiência, né, para trazer aqui essas análises para a gente também. Muito obrigado. Acabei de conversar aqui com o professor Valério Arcari, que falou sobre a ameaça de Trump também no mundo após eleições nos Estados Unidos, esse contexto, essa contextualização política também um pouco aqui do Brasil também. Muito obrigado, professor, e venha logo, né? Estamos esperando o senhor por aqui. Aquele abraço. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, contando aqui com Mayra Nogueira, com você também, agora assumindo Sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência, a gente volta amanhã com mais informações, tem roteiro cultural também, e comentário de Paulo Pellegrini. Até lá. ZYC 6